Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Que alegria estarmos aqui. É um privilégio, sermos igreja, verbo da vida. Estamos aqui reunidos em o nome do Senhor e saber que Ele está no meio. Amém? Estou muito feliz e honrado com essa oportunidade. Quero agradecer desde já ao pastor Lucas, Camila, por essa confiança. É uma honra, é um privilégio estar aqui ministrando para vocês. Amém? O pastor Ângelo disse agora há pouco sobre você colocar o seu celular no silencioso, desligar. Mas eu gostaria também que você colocasse os seus pensamentos no modo silencioso. Porque não adianta nada você desligar o seu celular e a sua mente ficar lá martelando. E aí, como você vai fazer? Está chegando o dia. Como é que você vai pagar? Então, coloque os seus pensamentos neste momento no modo silencioso. Não deixa nada roubar o que o Senhor vai ministrar ao seu coração neste momento. Amém? Eu quero te dar a oportunidade de você fazer isso, entregando essas preocupações. Caso isso está perturbando a sua mente, coloque isso neste momento aos pés do Senhor, diante de Deus. A palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem prazer, Ele quer cuidar de nós. Amém? Então nós vamos orar neste momento. E se tiver algum pensamento aí, tentando roubar a sua atenção, tentando tirar você daqui, você vai colocar isso diante de Deus neste momento. E vai descansar, porque Ele vai cuidar de tudo. Amém? Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar em Ti. Nós podemos descansar no Seu amor. Obrigado, Pai, por uma noite onde nós seremos alcançados, aleluia, poderosamente pela Tua palavra. E eu declaro que nada irá roubar, aleluia, a boa semente que o Senhor tem para plantar no nosso coração. Eu declaro em nome de Jesus, mentes abertas, corações prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela unção, pela graça, pelo Teu Espírito, aleluia, cooperando para que a Tua palavra hoje, aleluia, seja carregada do poder de Deus e da demonstração do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos estar abrindo, amados, em Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Jesus, a removeu, pregando-a na cruz. Versículo 15: E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Hoje nós iremos falar sobre o triunfo de Cristo. Glória a Deus! O triunfo de Cristo naquela cruz é o meu triunfo. A vitória dele é a minha vitória. Amém? Vamos declarar isso todos juntos? Vamos falar? O triunfo de Cristo é o meu triunfo. A vitória de Cristo é a minha vitória. Aleluia. Coisa linda, né, amados? Olha aqui na versão NBV. Eu li na NVI. Queria deixar aqui para a gente ter um entendimento maior sobre essa passagem. Na versão NBV, Colossenses 2,14 diz assim: E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecado, Ele a destruiu pregando-a na cruz. Deste modo, Ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Aleluia! Que palavra poderosa, amados. É incrível como Paulo ele descreve aqui a cena do triunfo de Cristo na cruz. Ele começa dizendo que
Cristo, na versão NVI, despojou todos os poderes e autoridades. E aqui ele está falando dos demônios, das forças do mal. E despojar significa, literalmente, tirar as vestes. Significa arrancar algo de alguém. Significa remover completamente o poder, a glória e a proteção de alguém. Foi exatamente isso que Jesus fez. Quando Paulo está dizendo, ele despojando os poderes e autoridades, aleluia, ele tirou, ele arrancou, ele acabou com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a glória que os demônios tinham naquela época. Kenneth Hagin diz em seus livros que Cristo, nessa versão, reduziu os demônios a nada, a zero. Esse é o nosso Jesus. Ele é o vitorioso. Ele é o vencedor. Aleluia. Despojou, ele arrancou. O que ele arrancou? Das mãos do diabo e dos seus demônios. A chave do inferno e da morte. Apocalipse 1:18 vai nos falar sobre isso. Ele arrancou de Satanás o direito de nos acusar. Romanos 8:1 diz que nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo. O diabo ele não tem mais poder de te acusar, de querer jogar na sua cara os seus pecados, os seus erros, porque hoje você está em Cristo. Cristo despojou isso das mãos de Satanás. Aleluia! Ele arrancou de nós a escravidão moral. Antes nós, como a palavra diz, estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Mas a palavra está dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Antes nós estávamos debaixo do domínio do pecado. O pecado era o nosso Senhor. Quando você está debaixo do domínio de algo, isso significa que aquilo é o seu Senhor. Aquilo comanda a sua vida. Mas Paulo ele vai dizer, aleluia, que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio sobre a igreja. Nós somos livres do pecado, graças a isso que Jesus fez. Ele arrancou de Satanás, aleluia, a escravidão moral. Ele arrancou também de Satanás a opressão. Quando Cristo se fez maldito ali naquela cruz. A palavra diz que ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados, curados. A maldição consistia em morte, doença e miséria. E isso estava sobre as nossas vidas. Mas Cristo arrancou isso do poder de Satanás. Aleluia. E como eu disse, amados, no início, a vitória de Cristo é a nossa vitória. Jesus se tornou o Senhor absoluto sobre o diabo. E é nessa posição, é neste lugar que nós estamos. Amém? É neste lugar que nós estamos. E Paulo continua dizendo, despojou os poderes das trevas e expôs eles publicamente. Eu acredito que é como se Paulo estivesse vendo um filme de um rei que está voltando vencedor de uma batalha. E esse rei que está voltando, ele vem trazendo, juntamente com o seu exército, em uma das suas mãos, o inimigo derrotado. E ele está expondo para todo mundo que aquele inimigo agora está amarrado, destruído, envergonhado, humilhado, e ele não tem mais poder nenhum. Mas agora ele é servo desse rei vencedor. E na outra mão ele traz os despojos, aquilo que ele arrancou desse rei.
E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Jesus veio, aleluia, dessa maneira, expondo para todo mundo o que ele fez com o diabo quando ele pisou na cabeça dele. Quando ele reduziu Satanás a nada. Quando ele tirou o poder que Satanás tinha. Jesus, aqui nesse versículo, Paulo está dizendo, é como nesse desfile triunfal, onde Jesus está desfilando e mostrando, eu sou o vencedor, ele é o derrotado. Aleluia! E Paulo continua dizendo, triunfou sobre ele na cruz. Tem um plot twist aqui muito forte. Não sei se você sabe o que é plot twist, mas é quando, por exemplo, um filme está te levando numa direção, mas lá no final, ele mostra uma coisa totalmente ao contrário. A minha esposa, ela tem mania de ficar tentando adivinhar o que vai acontecer. É muito bom assistir filme com ela. Porque o tempo todo, ela vai te dando spoiler. O filme nem acabou, nunca assisti o filme, mas ela, né, como sabichona que é, quase sempre acerta e no final você já sabe o que vai acontecer. Mas quando nós assistimos esses filmes que tem esse plot twist, ou seja, acontece totalmente o contrário, você pensava que o mocinho era o cara legal, mas no final era ele que estava por trás de tudo. Então você fica, uau! E é exatamente o que aconteceu aqui na cruz. Quando o diabo viu Jesus crucificado, quando os demônios viram Jesus sofrendo, sendo açoitados, eles estavam festejando, eles estavam se alegrando. Uau, olha o que nós estamos fazendo com o Filho de Deus. Ele está destruído, envergonhado, até os seus amigos e discípulos abandonaram ele. Ninguém ficou aqui para ajudar. Mas Satanás, ele não sabia o que estava por vir. Não sei se vocês lembram da história de Sansão, que faz uma alegoria perfeita com essa parte da história de Jesus. Sansão, depois que ele foi preso, acorrentado pelos filisteus, lá em Juízes diz que ele teve os seus olhos furados, cortaram o cabelo dele, que era a fonte do seu poder, da sua força. E ele está lá humilhado, amarrado, e estavam todos os filisteus ali reunidos, festejando a derrota de Sansão. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E eles queriam muito, eles esperavam muito por esse momento, onde eles iriam prender Sansão. Mas a palavra diz que Sansão está naquele momento de humilhação, de dor, de fraqueza. Mas então ele ora e ele pede para Deus, pelo menos mais uma vez, me reveste novamente dessa força. E de repente, o Espírito veio sobre ele. Aleluia. E naquele momento, Sansão ele se colocou entre as colunas daquele lugar. E ele, com aquela força sobrenatural, arrebentou aquelas colunas. E aquilo caiu sobre os filisteus. E a Bíblia diz que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Os filisteus, os inimigos de Jesus, estavam pensando que estava tudo bem, ganhamos, vencemos. Mas, aleluia, estava para acontecer um plot twist grandioso aqui. Satanás ficou com o queixo caído, com a cabeça estourada, porque ao terceiro dia, a palavra diz que o poder do Espírito Santo foi e levantou Jesus, aleluia, dos mortos. E aquilo que era a vergonha de Jesus, foi a derrota de Satanás. Aquilo que era a morte de Jesus, foi a nossa vida, foi a nossa redenção, foi a nossa salvação. Aleluia. Atos 2, 24 diz que ele rompeu os grilhões da morte. Jesus estava preso naquele momento. Ele chegou a dizer, Pai, por que me desamparaste? A palavra diz que ele foi feito pecado, ele assumiu a condição de pecado no nosso lugar. Aleluia. Mas era impossível que a morte retesse ele. Era impossível que a morte segurasse ele. Porque ele era justo. Porque ele nunca pecou. Aleluia.
E ao terceiro dia, a justiça bradou, ressuscita, levanta-te dos mortos. E a morte não pôde segurar. Os grilhões da morte não pôde segurar ele. Aleluia. E é incrível que Paulo depois, ele vai até orar, pedindo para Deus abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, agora está dentro de nós. Aleluia. Isso é maravilhoso, amados. Sabe, quando você nasceu de novo, quando você entregou a sua vida para Jesus, você já nasceu dentro desse contexto. Não é que você nasceu hoje, e talvez daqui a um ano, quando você entender todas as liturgias aqui da igreja, quando você estiver servindo, é aí que você vai ser vencedor. Não, no momento que você nasceu de novo, você já faz parte do corpo de Cristo, você já é filho de Deus. Com o passar do tempo vai vir o entendimento, vai vir o esclarecimento, a sua mente vai ser iluminada pela palavra. Mas naquele momento você nasceu de novo. Foi o que aconteceu domingo passado. Algumas pessoas vieram aqui aceitar Jesus. No momento que elas estavam aqui confessando Jesus, aleluia, não importa o que elas fizeram no passado, tudo se fez novo, aleluia, as coisas velhas ficaram para trás, e naquele instante, aleluia, foi declarado, vocês agora são mais que vencedores. E elas não fizeram nada, elas simplesmente confessaram a Jesus, entregaram as suas vidas a Jesus, porque não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que Ele fez. Sabe, Jesus, Ele não precisava lutar contra o diabo, Ele não precisava lutar contra Satanás, porque Ele já era Deus, Ele já era Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele fez isso por mim e por você. É como se Ele estivesse se identificando conosco ali na cruz. Ele se tornou homem, se esvaziou de toda a sua glória, e se identificou comigo e com você. E quando Deus viu Jesus acabando com a raça de Satanás, vencendo Satanás, Ele via você, Ele via eu vencendo Satanás. Amém? Isso chama-se identificação. E.W. Kenyon disse o seguinte: identificação significa a nossa união completa com Cristo em seu sacrifício substitutivo. Quase que não sai. Isso significa identificação. É Cristo se colocando no nosso lugar, se fazendo pecado no nosso lugar, recebendo sobre si, aleluia, aquilo que nos era. A ira de Deus caiu totalmente sobre Jesus, por causa do pecado. Por causa do pecado da humanidade. Quando Jesus recebeu ali, está escrito 2 Coríntios 5, 21, onde está escrito que, sem ter pecado, Deus o fez pecado. Ou seja, ele recebeu, não que ele tinha pecado, a palavra diz que ele nunca pecou. Mas naquele momento ele estava recebendo no seu próprio espírito, no seu próprio corpo, aleluia, o pecado, a natureza pecaminosa. E naquele momento, aleluia, Deus ele não conseguiu mais olhar para Jesus, tanto que ele disse, Senhor, por que me desamparaste? Jesus morreu espiritualmente. Depois ele morreu fisicamente, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Como a irmã pregou aqui semana passada, não é apenas uma vida qualquer, é vida e vida com abundância. O preço foi alto, não é para a gente viver abaixo da média, não. O preço foi alto para que nós pudéssemos, de fato, viver como mais que vencedores. Jesus venceu o diabo e nós fomos colocados como mais que vencedores. Essa é a nossa posição. É isso quem nós somos em Cristo. Aleluia, obrigado, Deus, pelo seu triunfo. Romanos 6 vai falar que o velho homem foi crucificado com Cristo. Efésios 2, 6 vai nos falar que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais. Ou seja, nós morremos com Cristo. Quando Jesus estava sendo crucificado ali, Ele estava representando eu e você.
Era o nosso velho homem, aquela velha natureza pecaminosa que estava morrendo ali na cruz. Mas quando ele ressuscitou, se levantou dos mortos, a palavra diz que nós ressuscitamos juntamente com ele. Aleluia! Nós nos levantamos juntamente com ele, justificados, e hoje nenhum poder do diabo pode nos deter, pode reter a nossa vida. Porque assim como Jesus é, aleluia, Senhor absoluto, sobre todo o poder das trevas, nós também somos. Jesus disse, aleluia, em meu nome vocês expulsarão demônio. E nenhum poder do diabo vai poder vir contra vocês. Aleluia. Nós estamos assentados nessa posição, neste lugar com Cristo. Kenneth Hagin disse o seguinte: reinamos com Cristo, estamos em uma posição de autoridade, honra e triunfo. Não de fracasso, depressão e derrota. Aleluia. Por causa do triunfo de Cristo, nós somos a igreja triunfante, a igreja vencedora. Tem um versículo que Paulo diz assim: graças a Deus, aleluia, que sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em vitória. Não é às vezes, não é quando Deus está de bom humor, não é quando o problema não é tão grande, não é em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, nós somos conduzidos em vitória. Agora cabe a você decidir se você vai fazer parte da igreja militante ou da igreja triunfante. A igreja militante é aquela que está lutando contra o diabo, é aquela que está lutando contra a enfermidade, é aquela que está lutando contra o pecado. A igreja militante é aquela que ainda não entendeu essas verdades e deixa o diabo acorrentar, aprisionar, através da religiosidade, através do medo. Cabe a você hoje decidir em qual igreja você quer fazer parte. Se é a igreja que ainda está lutando contra o diabo, que é um inimigo derrotado, ou se é a igreja triunfante que apenas se posiciona na palavra. Porque esse é o nosso combate. Esse é o combate que Paulo fala. O bom combate da fé é você se posicionar na palavra e ali permanecer. O inimigo vai vir e vai falar, não vai dar certo. Mas você, aleluia, o seu combate é o quê? Já deu certo. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada vai me parar. Já deu certo, vai acontecer. E está tudo do mesmo jeito. Não mudou uma vírgula da história. Mas você está lá firme, declarando. Esse é o combate que você tem que combater hoje. E você não precisa ficar com medo do diabo. Meu Deus, o diabo está vindo, o diabo quer me pegar. Você não precisa ser daqueles crentes que estão o tempo todo passando pelo deserto, na luta. Não, nós não andamos em luta, nós não estamos num deserto eterno, nós andamos em Cristo, em vitória. Essa é a nossa realidade hoje. Essa tem que ser a sua consciência. Aleluia. O trabalho do diabo é te manter no lugar de medo, consciência de pecado e de condenação. Se você estiver neste lugar, aleluia, que tem tudo a ver com a igreja militante, que na verdade é uma igreja derrotada, no lugar de medo, consciência de pecado, de condenação, você vai ser surrado pelo diabo. Você vai ser constantemente roubado pelo diabo. Não é este o lugar que Cristo tem para nós. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Enquanto eu tomo uma água. Aleluia. Esse é o bom combate da fé. Nos manter firmes na palavra. Se a palavra de hoje está dizendo que Cristo é o vencedor e eu estou nele, amanhã eu vou me manter firme nessa palavra. Semana que vem eu vou me manter firme nessa palavra.
Se semana passada a irmã veio aqui e falou que nós temos uma vida abundante, mas aparentemente nada mudou, o meu combate é continuar declarando, continuar confessando. Aquilo que sai da sua boca é como um martelo de um juiz. Sabe quando o juiz dá a sentença e bate o martelo? Está feito, está resolvido, não tem como voltar atrás. Assim é a palavra que sai da sua boca. Se você falar, eu sou um fracassado, já deu errado, você está batendo o martelo e você está sentenciando você mesmo ao fracasso, à derrota. Mas quando você fala, em Cristo eu sou mais que vencedor, em Cristo eu tudo posso, você está sentenciando você, aleluia, ao sucesso, aleluia, à vitória, a uma vida de glória em glória. Esse é o nosso combate. Pegar aquilo que nós estamos ouvindo, crer que isso é verdade, e viver isso, declarar isso, confessar isso. Porque quando você ouve coisas como essa, mas você fica questionando, tá, isso que você está falando é bonito, é bem legal, mas na minha vida nada mudou ainda. Parece que nada está acontecendo. Você está sendo orgulhoso. Quando você começa a questionar a palavra de Deus, isso é orgulho. Porque humildade para Deus é você se submeter à palavra. Amém, a palavra diz que eu sou mais que vencedor. Então, independente, aleluia, do que está faltando, o Senhor é meu pastor e nada me falta. A palavra diz que eu sou curado. Então, independente dos sintomas, eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. E o que você está fazendo? Você está combatendo o bom combate. E você entendeu que você está combatendo o bom combate não como alguém que está tentando vencer, mas como alguém que já venceu. Como alguém que já sabe da sua posição. Como alguém que sabe que o diabo está debaixo dos seus pés. Aleluia. Nós somos a igreja triunfante. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós entendemos o triunfo de Cristo, até a nossa oração muda. Porque nós não vamos estar diante de Deus como pedintes. Deus, marca um horário aí na sua agenda, por favor. Tem misericórdia de mim, Pai, porque não está dando mais, eu não estou aguentando. Eu estou quase a ponto de desistir. E você está lá clamando, pedindo, como se Deus não estivesse interessado no seu problema. Nós acabamos de orar aqui, e eu disse, entrega isso diante de Deus, porque Ele tem prazer de cuidar disso para você. Mas quando você não tem consciência de quem você é em Cristo, do triunfo dEle, então você vai chegar diante de Deus como um pedinte, como alguém que está desesperado. Mas quando você sabe quem você é em Cristo, você não ora a partir da derrota, você ora a partir da vitória. O seu ponto de partida é o que a palavra de Deus diz. Pai, a Tua palavra diz isso, então obrigado, Senhor, me fortaleço na Tua palavra. E você está ali declarando, confessando, dando graças a Deus. É isso que Deus gosta, é isso que agrada a Deus, isso é fé. Fé não é você se ajoelhar e chorar, e implorar para Deus fazer algo por você. Fé é você entender que já está tudo feito, e você vai lá e pega, e você vai lá e toma posse daquilo que Cristo já fez. Isso é fé. Quando você entende que você já é curado, porque Ele já levou. Então você não vai estar diante de Deus suplicando, Deus, por favor, eu não aguento mais esses sintomas, faz alguma coisa aí, Deus. Não, você vai lá diante de Deus, está escrito, Senhor, o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras, eu sou sarado, eu sou justiça de Deus, essa enfermidade não tem legalidade no meu corpo. O que você está fazendo? Você está orando a partir da vitória de Cristo, reconhecendo, aleluia, a sua posição em Deus, quem você é em Deus. É essa oração que Deus vai responder. Porque isso é fé. É você pegar o que a palavra de Deus diz, concordar com ela
Não tem como dois andarem juntos se não concordarem. É o que a palavra de Deus diz. Então, para você andar junto com Deus, você tem que concordar com Ele. Então, não adianta você, aleluia, ouvir aqui que Deus já te curou. E amanhã você está falando amém, se Deus quiser. Se Deus quiser, não é fé. Quem aqui já falou se Deus quiser? Se Deus quiser, não é fé. Porque quando você fala, se Deus quiser, aquela porta vai se abrir. Se Deus quiser, eu vou prosperar. Se Deus quiser, gente, parece bonito, não parece? Parece, mas é só religioso. E isso não chega bem diante de Deus, porque isso não é fé. O que agrada a Deus é fé. Fé é a certeza das coisas, aleluia, que eu espero. Então eu tenho certeza, não é se Deus quiser, eu já tenho, já é meu. É isso que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo alguma coisa? Alguns dias atrás, acho que até minha esposa já contou isso. Nós estávamos no shopping com o meu filho e o teclado já pode ir subindo. E ele, de repente, do nada, ele olhou assim pra gente. Mamãe, por que eu não tenho olho? A gente achou aquilo engraçadinho, né? Uma criança de 4 anos falando isso. Mas, quando ele falou aquilo, a gente falou, não, filho, não, você tem olho. Você não está conseguindo ver seu olho, mas você tem. Está aí na sua cara. Aí depois que nós terminamos de comer, eu levei ele no espelho, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Você tem 2 olhos. E é exatamente o que a palavra de Deus está fazendo com você hoje. Ela está te levando para o espelho, para te mostrar o que você tem, o que você é. Porque muitas das vezes nós estamos como Lorenzo, perguntando, Deus, por que eu não tenho olho? Por que eu não tenho cura? Por que eu não sou próspero? Por que dá certo para todo mundo, mas eu continuo aqui, nessa situação? Por que nada muda? Quando a palavra está dizendo que já é seu, tudo é nosso. A palavra está dizendo que você já é curado, você já é próspero, você é abençoado. Como assim você não tem olho? Olha aqui, olha o que a palavra de Deus diz. Paulo chama isso de iluminação dos olhos. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês possam saber quem você é em Cristo, qual é o seu chamado, a esperança do seu chamado. Eu oro para que você possa saber acerca da sua herança. Paulo orou dessa forma. Eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que você possa saber. Não é apenas você entender com a sua mente, mas isso cair dentro de você como uma revelação, como uma certeza, uma convicção. Aleluia. E é isso que a palavra de Deus está falando com você hoje, está fazendo com você hoje, está mostrando quem você é. Domingo passado nós estávamos aqui celebrando a Santa Ceia, e você não viu ninguém aqui chorando, triste. Pois é, Jesus é tão bonzinho, morreu por nós, que cara legal. Não, a gente estava aqui glorificando, obrigado Jesus, porque o Senhor morreu. Mas nós estávamos nos alegrando porque ao 3º dia Ele ressuscitou. Os grilhões da morte não conseguiram prender Ele. Aconteceu uma reviravolta. Aquilo que parecia ser o fim de Jesus era apenas o começo de uma nova história, de um novo tempo, onde viria, aleluia, sobre nós o Espírito Santo, nos revestindo de poder, aleluia, nos revestindo de autoridade, nos revestindo de toda a vida de Deus, para que nós pudéssemos viver essa vida de glória em glória, desfrutando de tudo aquilo que Ele fez na cruz. Por isso, quando nós estamos diante da mesa da Santa Ceia, nós não estamos tristes, abatidos, olhando para um Cristo crucificado. Nós estamos celebrando aquele que vive, porque com Ele nós fomos ressuscitados, com Ele nós vencemos, com Ele nós fomos levantados.
E a palavra diz que nós estamos hoje assentados muito acima de toda potestade, de toda autoridade, de todo o poder do inimigo, muito acima. O Espírito Santo, ele fez questão de dizer, muito acima. Você é Senhor absoluto sobre Satanás, você é mestre sobre Satanás, é você quem manda nele, não é ele que vai ditar as regras sobre a sua casa, sobre os seus projetos. Não é ele que vai dizer, pronto, foi até aqui. Ei, tudo é possível aquele que crê. Eu vou continuar crendo, e o impossível, o sobrenatural, vai ter que acontecer. Aleluia. Declara assim, o triunfo de Cristo é o meu triunfo. Aleluia. Você tem que sair daqui com essa convicção. Você não está lutando contra o pecado, você não está lutando contra o diabo, contra a enfermidade, tudo isso já foi derrotado lá na cruz. Aleluia. E essa identificação de Jesus é a demonstração mais pura do amor de Deus por nós. Uma frase que me pegou muito lá na conferência de ministros é: eu sou muito amado, sou amado demais para fracassar. Eu gravei isso para mim, eu sou amado demais para fracassar. Não tem como eu fracassar quando eu entendo que eu sou amado demais. Não tem como dar errado quando eu entendo que, aleluia, o amor me amou. E Ele me amou ao ponto de se entregar naquela cruz. E tem um versículo maravilhoso que diz, se Deus, Ele foi capaz de entregar seu único filho, como Ele não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Você é amado demais para fracassar, amados. Aleluia. Só que hoje você tem que sair dessa condição como meu filho estava. Eu não tenho olho. Não, em Cristo você tem, você pode e você é. Eu não tenho condições, eu não consigo, eu já tentei de todas as formas, nunca vai dar certo. Não, em Cristo, não é na sua força, não é na sua capacidade, mas é em Cristo. Você tem, você pode e você é. Amém? Você acredita nisso? Você pega essa palavra? É disso que Deus se agrada. Quando nós pegamos a palavra e concordamos com Ele. Quando nós pegamos a palavra e misturamos ela com fé. Tem um versículo que eu gosto muito que diz: eles ouviram a palavra, mas a palavra não teve efeito nenhum na vida deles. Porque eles não misturaram a palavra com fé. Você tem que pegar isso que você está ouvindo aqui hoje e misturar com fé. Deixar isso cair dentro do seu espírito. A sua mente está dizendo o contrário. A sua mente está dizendo, calma aí, como que vai ser isso? É assim que a mente humana trabalha. Mas quando, aleluia, a palavra cai no seu espírito, a fé sobrenatural se levanta. Aleluia, nada vai te parar. Nada vai te resistir. Nada vai poder impedir contra a igreja triunfante. Amém? Se coloque de pé. Declare assim: em Cristo, eu tenho, eu sou, eu posso. Essa é a sua realidade. Assentado com Cristo. Porque assim como Ele é o que diz, aleluia, em 1 João. Assim como Ele é, somos nós neste mundo. Jesus, Ele não é um derrotado. Jesus, Ele não é um pedinte. Jesus não é um fracassado. Jesus é o vencedor. Jesus é que está, aleluia, acima. Jesus é que está no domínio, no governo. Aleluia, e essa é a nossa posição. Uma posição de justiça. Quando você entende a sua posição de justiça diante de Deus, você vai estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido, sem condenação.
mas você também vai estar diante do diabo como um vencedor, como um vitorioso, como alguém que está no comando da situação. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos a igreja triunfante, amém? Essa é a nossa realidade. É isso que nós somos. Nós não estamos aqui para ficar dizendo, se Deus quiser, quem sabe um dia. Não, nós estamos aqui para dizer, já aconteceu, já é meu. Eu tomo posse, eu recebo. Pela fé eu pego. Porque se você crê que já aconteceu, então assim será. É o que diz Marcos 11, 24. Quando você orar, não como pedinte, diante de Deus, Jesus está falando, e você crê que já aconteceu, assim será. É essa oração que sai da minha boca. Uma oração que crê que já aconteceu, que já está feito, já está resolvido. Eu não oro no meu quarto e saio de lá preocupado. Quando eu oro no meu quarto, eu saio de lá alegre, rindo, dançando, feliz, leve. Eu posso entrar lá um pouco pesado, a mente perturbando, os pensamentos dizendo não vai dar certo, mas quando eu saio de lá, está tudo em paz, tudo tranquilo, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Essa é a fé que agrada a Deus. E como eu disse, a sua língua é como uma sentença de um juiz. Do fruto da sua boca o homem vai colher. Mas neste momento nós vamos declarar como é que vai ser o nosso futuro, como vai ser, aleluia, essa situação que o diabo está dizendo, não vai dar certo, esse projeto não vai andar, o recurso não vai chegar. Você vai dizer agora qual vai ser a sentença dessa situação. Com essa consciência sobre o triunfo de Cristo, nessa posição de igreja não militante ou pedinte, mas a igreja triunfante, você vai declarar como vai ser as coisas na sua casa, como vai ser as coisas no seu trabalho, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Você vai falar com essa enfermidade. Deus está esperando que você use a autoridade que Ele te deu. Ele não vai usar a autoridade contra o diabo. Ele te deu a autoridade para que você use ela contra as forças do diabo, e nenhum mal vai poder te deter. O nome de Jesus foi dado a nós como uma procuração. E quando você fala o nome de Jesus, consciente do triunfo dele lá na cruz, isso tem peso no mundo espiritual. Isso cai como uma bomba, aleluia, no cenário que o diabo criou. Então levante as suas mãos. Comece a declarar como é que vai ser. Se você entrou aqui pensando não vai dar certo, pensando como eu vou fazer, como eu vou resolver, aleluia, você não precisa sair daqui pesado, preocupado, angustiado. Você pode sair daqui em paz, sabendo que o Deus que vive dentro de você é o vencedor. E nele você é mais que vencedor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque a Tua graça, Senhor, nos alcançou e nos capacitou a ser o que nós não éramos. Nós somos mais que vencedores em Cristo. E hoje nós estamos desfrutando de tudo aquilo que Cristo, aleluia, conquistou na cruz. Vida abundante, saúde divina, paz na nossa casa. Aleluia, nós andamos em triunfo, em vitória. Essa é a nossa realidade. Aleluia, essa é a nossa realidade. Nós te louvamos, Senhor.
Nós te louvamos. E nós declaramos agora como é que vai ser. Aleluia, o recurso vai chegar, a doença vai ter que sair, aleluia, porque Cristo já venceu. Nós somos abençoados, nós não estamos tentando, aleluia, barganhar com Deus para ser, nós já somos, aleluia, aleluia, declare isso com alegria. Aleluia. Agora esse é o momento que você vai declarar: nada vai me parar. Nada vai me parar. Eu ando em vitória. Aleluia. O inferno não pode me parar. A doença não pode me parar. A falta não pode me parar. Nada vai me parar. Aleluia. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Declare isso com fé. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Fala isso na cara do diabo, aleluia. Fala isso na cara da doença. Nada vai me parar. Aleluia, nada vai parar a igreja. Aleluia, triunfante. Aleluia. Glória a Deus. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Glória a Deus. Se por acaso você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o seu dia, esse é o seu momento. Aleluia, de ser inserido no corpo de Cristo. Como isso acontece? A palavra diz que você precisa crer com o seu coração e confessar com a boca. E este é o seu dia, esse é o seu momento. Não deixa para amanhã. Se você está aqui e nunca confessou a Jesus, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Existe alguém? Não precisa ter vergonha, não precisa pensar, quando eu parar de fazer essas coisas erradas. Não, Jesus está dizendo: ei, vem a mim como você está, vem desfrutar dessa vida abundante. Alguém? Alguém que já aceitou Jesus, mas por algum motivo se desviou, quer nesta noite reconciliar? O convite está aberto, amém? Alguém que precisa de oração por cura? Se você precisar, estiver com alguma dor, com algum sintoma no seu corpo, você também pode estar vindo aqui à frente. Estaremos orando com você, amém? Se você também quer receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, você também pode estar vindo aqui à frente. Nós estaremos orando agora por alguns pedidos e o convite vai estar aberto. Mas antes eu quero estar lendo aqui um testemunho. Diz assim: o Dominique está curado da meningite e das infecções nos ossos. Aleluia. Curado da meningite e das infecções nos ossos. A palavra funciona, amados. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. Por isso nós vamos orar agora.
E da mesma forma que o Dominique foi alcançado, essas pessoas também serão alcançadas. Ainda que elas não estejam aqui, aleluia, mas a sua oração vai alcançar elas lá. Aleluia, a palavra que está saindo da sua boca vai, aleluia, cair como uma bomba, destruindo todo o poder da enfermidade, amém? Nós vamos orar pelo José Wallison, ele está com câncer, amém? Vamos orar pela Laura, que também está com câncer de mama. O Gael, ele está internado, é uma criança, não diz aqui o motivo da enfermidade. E o Fernando está com uma ferida no pé, ele tem diabetes, e por isso essa ferida não quer cicatrizar. Como eu disse, o nome de Jesus nos foi dado como uma procuração. E nós não vamos orar agora a partir da derrota, nós vamos orar a partir da vitória de Jesus, declarando que Jesus já conquistou na cruz, aleluia, a cura divina para essas pessoas. Nós oramos agora, Senhor, por cada uma dessas pessoas e declaramos, aleluia, o poder do Teu Espírito se manifestando no corpo delas agora, trazendo vida, aleluia, em nome de Jesus. Aonde há enfermidade, aonde há dor, nós declaramos, irá se transformar em testemunho para a glória do Teu santo nome. Nós vamos contra toda enfermidade, nós vamos contra toda doença, aleluia. Nós oramos a partir do triunfo de Cristo e declaramos: sejam curados agora em nome de Jesus, curados agora em nome de Jesus, aleluia. Você pode celebrar a cura? Glória a Deus. Você pode celebrar a sua vitória? Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, amados. Já estou encerrando. Eu gostaria só de estar indicando aqui algumas literaturas. Tem aqui uma literatura da Luana Maiara, Identidade Recriada. Um livro de um autor que eu gosto muito, super indico, E.W. Kenyon, O que aconteceu da cruz ao trono. E o livro que eu citei, que já li eles várias vezes, Identificação, também de E.W. Kenyon. Temos todas essas literaturas ali na nossa livraria. Você pode estar indo até lá e adquirindo isso para continuar sendo edificado, amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, pastor.